Até um exemplo disso é que mesmo as nações que estão mais secularizadas, que estão nesse papinho aí progressista, já estão revendo algumas coisas também. Recentemente nós tivemos lá a queda do Assad na Síria. E aí eu vi uma notícia dias atrás porque gravando, né? Dias atrás, falando assim que... Bom, o povo não vai achar que a gente tá aqui dia 31 de dezembro, né? Mas eu vi uma notícia falando o seguinte, a manchete, que com a queda do Assad, eu não lembro exatamente os países, mas eu acho que era Alemanha, França, Suíça e Dinamarca e Suécia, alguma coisa assim. Vários países ali, né, que geralmente estão de braços abertos para receber os refugiados, já colocaram lá uma notícia falando assim que eles pausaram a recepção a concessão de asilo para sírios nesse momento de incerteza, não sabe quem que tá vindo. Então, mesmo nesses lugares que até então tava, não precisa nem de passaporte, pode vir entrar na minha casa. Agora já não tá tanto assim. Não, porque não é sustentável a visão de mundo desses caras. Ela não tem base, né? É bem dentro daquilo quando o Paulo fala assim, o mundo desses caras vai de mal a pior, né? Eles enganam e são enganados. Então, não vai durar muito tempo. É igual a gente fala hoje do desafio, essa cultura woke, essa coisa toda. Por mais chato que isso seja ruim, mas não aguenta, não dura muito tempo. Você falou de lá, mas e o Zuckerberg já tentando contratar conservadores porque está perdendo o mercado? Porque o povo comum tende a ser mais conservador. Tende a perceber... Os valores morais, eles são percebidos intuitivamente. Hoje a gente tem até pesquisa empírica mostrando isso. Não sei se vocês já viram aquele psicólogo social Jonathan Haidt, que ele fala que ele era um democrata na primeira vitória do Trump. E aí ele falou, poxa, tem alguma coisa errada com os conservadores, os caras têm problema, eles devem ser doentes. E aí ele foi fazer uma pesquisa para tentar mostrar. E aí na pesquisa ele percebe que tinha alguns valores que as pessoas percebiam, então era melhor compaixão do que você causar mal para o outro, é melhor ter autoridade do que um caos, é melhor ter um senso religioso, uma pureza do que impureza. Ele vai falar liberdade do que opressão, enfim, ele cita lá 6 em formas de binômios. E aí, para surpresa dele, ele falou assim, esses valores são percebidos, mas dependendo da cultura, eles são configurados de uma maneira diferente, e não só na cultura. Ele percebeu que, dependendo do espectro político, os caras tendem a suprimir alguns valores para fazer valer a visão ideológica. E aí, por exemplo, o cara estava mais na extrema esquerda, o cara... autoridade, a justiça retributiva, o cara ficava cego para isso, porque as perguntas que ele faziam eram problemáticas para a ideologia dele. Mas os sinais que ele dava, ele percebia que aquilo era certo ou errado. Né? Então, uma das perguntas que ele fazia lá, desculpa o pessoal que está vendo, é nojenta, mas imagina lá, o cara tem uma galinha, aí ele coabita com aquilo, à noite ele faz um frango assado, todo mundo faz expressão de nojo, evidentemente. Só que o cara que estava por exemplo, o anarcocapitalista, aquele cara bem liberal, ele falou, mas a galinha dele faz o que ele quiser. Ou o outro, assim, existem todas as formas de amores, né? Mais ou menos assim. E aí, para surpresa dele, aonde que tinha uniformidade, nenhum valor moral era suprimido. No espectro ali, entre os conservadores, especialmente. E aí isso faz ele até mudar o posicionamento dele político. Claro, assim, depois ele testou isso até no Brasil. E tinha algumas alas até do pessoal que se diz direita que às vezes suprimia alguns desses valores. Mas entre os conservadores, ninguém sufocava nada. E as pessoas tendem a ser assim, cara, percebe. Tanto que não é incomum a gente ver, às vezes, artistas, esses caras, às vezes, ou jornalistas, falam, o cara é formado, tem formação, isso. E, às vezes, uma senhorinha que não tem é capaz de ver muito melhor a realidade do que o cara. Sim. Porque a abstração teórica cegou ele. Lembram, muitos anos atrás, aquela discussão do museu, que o cara apareceu pelado com as crianças? Lembra? Lembro. Sei lá, já faz uns anos já. 5 anos já. E aí, naquele programa da Fátima Bernardes, tinha uns artistas lá, e de repente levantou uma senhorinha, e ela... Não, mas é errado. Virou até meme. Virou meme. Mas é uma criança. Tipo, a senhorinha tá vendo melhor a realidade do que os elitizados, né? Os intelectuais ali. Porque a abstração teórica faz o cara ficar cego mesmo, né? Vira até ele deifica um aspecto da realidade, né? Eu acredito até que, no fundo, ele sabe que aquilo é errado, né? Ele sabe que aquilo é errado. Suprime aquilo para não...
Igual um rapaz aqui de Ribeirão, inclusive ele é filiado ao PT. Há anos atrás, acho que 2015, se eu não me engano, não vou lembrar direito, mas faz muito tempo, eu encontrei com ele no Santa Úrsula. E a gente sentou para conversar, porque a gente se conhecia desde criança. E eu falei, a gente estava debatendo sobre política e tal, né? Os problemas da esquerda, e ele me via como um conservador cristão, radical, não sei o quê. Extrema-direita. Extrema-direita. Eu falei, cara, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um negócio horrível, nojento, que eu tenho certeza que você abomina. Ideologia de gênero. Ele não sabia o que era ideologia de gênero. E ele é um cara da esquerda. Cara, porque ideologia de... Aí eu expliquei pra ele o que era ideologia de gênero. Ele falou, não, isso é um absurdo. Imagina que a gente da esquerda vai defender uma coisa dessa. E não sei o quê. Eu vou estudar sobre isso, depois a gente conversa. Uma semana depois ele voltou, não é bem isso. É sempre assim, né? Não é bem isso. E defende até hoje um negócio desse. Não, eu ainda até pensei, porque os marxistas clássicos, às vezes, tem uns confrontos com, vamos dizer, o PT antigo com o cara que é do PSOL, né? Eles tinham bandeiras diferentes. Sim. Eu conheci alguns que eram marxistas clássicos e não concordavam. É que hoje já não tem como o cara... Se ele for contra, ele acaba não cooperando com a pauta, né? Com a causa. Então ele vai acabar abraçando, é difícil. Aí vai fazer igual seu amigo, né? Contra, depois não. Aí faz malabarismo retórico lá para tentar justificar. Eu acho que quando não é assim, o cara pede desculpa. Quando o cara sabe que acredita naquilo, mas a turma dele não gosta, ele pede desculpa. É muito comum isso em relacionamento, né? Tem um caso recente, mês passado, de um cara famoso, de um canal grande do YouTube, de esquerda, que tomou um sacode no debate sobre política lá no Vilela. Não vou falar o nome, porque os caras processam, não vou falar o nome. Eu vi hoje. Um carequinha lá. Aí ele separou da mulher e tal, deu maior confusão. Separou da mulher, que participava com ele desse canal, que é grande, de política. E aí o canal ficou com a mulher, com a turma da mulher, e o cara ficou a ver navios e foi embora. E aí ele abriu um canal novo, e aí ele foi cancelado por algumas coisas, né? Pelo fato de ele ter participado do debate com um direitista, que no caso era o... Não vou falar quem é, porque vai ficar processo, né? Só pra ele participar de um debate com um direitista, já estava errado. Então a turma dele já pegou no pé dele por causa disso. Aí ligaram lá e tal, separou da mulher... E aí ele fez um vídeo falando o seguinte, pessoal, ele tava pra baixo, cara, triste pra caramba. Claro, né? Separou, né? Chateado. Aí ele falou assim, ó, uma parte ele falou o seguinte, eu sei que muita gente aí de vocês não acredita no amor romântico, né? Mas eu sou dessa época aí, né? Quero ter minha família, minha esposa e tal. Vocês me desculpam que eu penso assim. Eu não acredito que o cara tá falando isso. É surreal. É assim, né, tipo assim, surreal. O cara ele sabe que aquilo ele pede desculpa porque ele é normal. Tipo assim, mano, como que pode isso, velho? Então, só o cara faz uma malabarismo retórico ou o cara pede desculpa. Ele sabe a pressão que ele já exerceu sobre outras pessoas. Não, mas os caras não têm convicção, né? Você sabe que a Ana Campaiolo subiu um vídeo hoje de um islâmico falando que eles votam em todas as pautas progressistas, né? E aí ele falando, por quê? Porque os caras não têm convicção. Porque o conservador tem convicção. Então a gente... Não que a gente concorde com o progressista, não, porque é mais fácil a gente manipulá-los. É coisa que o Olavo de Carvalho falava, né? Desses três poderes aí, o islâmico, vez por outra eles cooperam, mas cada um tem a sua agenda, cada um tem seus interesses. Sim. Mas é fruto disso, o cara não tem convicção, ele tá lá com a causa dele, mas aí tem que pedir desculpa, ou para não ser cancelado, né? Igual no Brasil tiveram vários, né? O cara não continua lá firme nas convicções. Que é curioso, tem caras que continuam, tentam cancelar, mas... Não dá nada, o cara bate o pé e não é cancelado. Sim.